dia a todos, bom dia a todas. Bom dia para você que nos assiste pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso programa ICL Mercado Investimentos. Hoje, segunda-feira, dia de saber as expectativas do mercado para os principais indicadores macroeconômicos e para a nossa bolsa. Então vamos ver se o mercado financeiro assistiu à abertura das Olimpíadas, se pegou as referências, vamos ver como é que está o humor do mercado para o nosso Brasilzão. E a gente vai falar também de outras pautas importantes, vamos comentar aquele giro de mercado que a gente sempre fala, então vamos falar da Ásia, vamos falar da abertura aqui no Ocidente, mas temos outros assuntos importantes para tratar com vocês. Mas, antes disso, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Segunda-feira, aquele dia que a gente quer saber aí se o mercado passou um bom fim de semana, se ele ficou bravo aí com os atletas japoneses aí que nem a gente. Então, vamos descobrir aí tudo o que aconteceu aí esse fim de semana e como que o mercado está esperando aí para a economia aí desse ano. Também é dia de falar de contas públicas. Lula falou isso no seu pronunciamento à nação ontem às 8h30 da noite, também saíram dados de estatística fiscal segundo o Banco Central, então vai ser basicamente hoje uma pauta de contas públicas e o que o mercado espera para a economia no dia de hoje, né? Mas já vamos passar então para a agenda, né, Débora, que nosso telespectador tem muita coisa para enfrentar no dia de hoje, né? Hoje uma agenda um pouco mais repleta do que na sexta-feira, então a gente tem ainda resquícios de resultados trimestrais que estão sendo divulgados aí ao longo do tempo, ao longo da semana passada e ainda tem um pouco nessa semana, mas o grande foco dessa semana é a super quarta. Então a gente já tem os olhares desde sexta-feira voltados para as decisões de política monetária aqui no Brasil e nos Estados Unidos. As duas acontecem concomitantemente na quarta-feira, por isso que a gente chama de super quarta. Mas hoje vamos ver o que a gente já tem de indicador sendo divulgado para formar esse ambiente e também muitas expectativas aí para a quarta. Antes da abertura saiu o balanço do McDonald's, às 8 horas saiu confiança da indústria segundo o FGV, 8h25, relatório foco semanal para entender aí quais são as perspectivas do mercado para os principais indicadores macroeconômicos. Então ele fecha na sexta-feira e não pegou aí o setor público consolidado que saiu às 8h30 da manhã. Hoje em seguida a divulgação do Banco Central. Então a gente tem todas as expectativas também para a taxa de juros e para alguns indicadores que já estão aparecendo no Focus, nada muito novo sob o sol, então a gente vai passar por isso com vocês. Saiu o relatório mensal da dívida de junho do Tesouro, na verdade vai sair às 14h30, e a balança comercial semanal, que sai todas as segundas também, será divulgada às 15 horas. Depois a gente tem estimativas financeiras do Tesouro dos Estados Unidos às 4 e depois do fechamento, balanço da CCR e da Telefônica Brasil. Então um dia de muita expectativa para o fiscal, muita expectativa para esse setor público consolidado e para o relatório mensal da dívida aqui no Brasil. E todo esse gancho também vem dos pronunciamentos, do pronunciamento ontem do presidente Lula e do que já tinha saído na semana passada. Então, uma semana bem voltada para o fiscal e para a política monetária, para o mercado financeiro. E aí a gente vai desenrolando isso com vocês conforme eles forem saindo. Débora, vamos então agora para o nosso giro de mercado aí, então vamos já ver aqui a notícia que a gente sugere todo dia para vocês aí, falando aí sobre o que já aconteceu, o que pode acontecer, o que deve acontecer, mas a gente vai começar falando da Ásia, né? E de novo o Japão, né? O Japão parece que teve um fim de semana melhor que o nosso aí, além das Olimpíadas, e já acorda positivo hoje, mas obviamente não tem nada a ver com as Olimpíadas, né? Não tem. O Japão não só ganhou, né, no skate ali, com as duas primeiras colocações no skate feminino, ganhou no judô, né, como já era até de se esperar em algumas categorias, e passou o Brasil no finzinho do jogo no futebol feminino, mas também liderou o movimento positivo da Ásia hoje. Então o Japão está voando aí, né? O Japão está muito feliz, mas nada a ver mesmo com o resultado olímpico. A bolsa japonesa, ela acabou respondendo aos movimentos positivos de Nova York na sexta-feira. Então, sexta-feira a gente teve um dia bem positivo, de uma forma geral, otimismo generalizado entre as bolsas. Aqui no Brasil não foi diferente.
A gente viu esse movimento generalizado em Nova York também, as 3 bolsas lá, os 3 principais índices subiram na sexta. Isso porque aquele índice de inflação de gastos com consumo, que a gente inclusive trouxe para vocês, ficou dentro do esperado, não trouxe surpresas e acabou reforçando a expectativa de que os juros lá vão começar a ser cortados em setembro. E não só isso, um corte maior de juros já passa a ser esperado, de 0,75 ponto percentual na taxa de juros dos Estados Unidos. Isso acabou trazendo um ambiente bem positivo para as bolsas asiáticas nessa manhã e elas responderam justamente a essa alta. O Hang Seng, que tem um peso grande de tecnologia, é sensível ao movimento de juros, subiu mais de 1%. A maioria das bolsas asiáticas foi nessa toada positiva mesmo, na esteira de Nova York. Mas o Nikkei 225, então, liderou não só algumas medalhas aí na Olimpíada, como também o movimento asiático. Ele subiu mais de 2%, então vamos colocar aí na tela para o pessoal acompanhar em casa. A gente teve uma alta de 2,10% no Nikkei 225 essa manhã, e ela foi muito puxada justamente por esse otimismo e deixando um pouco de lado também aquele receio do mercado financeiro de que o Japão vai subir suas taxas de juros. Então, com essa expectativa aí de cortes mais iminentes nos juros dos Estados Unidos, o Japão consegue avançar, coisa que não estava conseguindo fazer na semana passada. Então, eles conseguem ir para o terreno positivo, sustentar uma alta e uma alta grande aí de mais de 2%. Isso porque o Japão vinha numa contramão, inclusive, de outras bolsas asiáticas, quando elas estavam em alta, indo para o terreno negativo por essa pressão dos juros japoneses na bolsa. A gente sabe que se os juros ou as expectativas para os juros sobem, isso diminui o apetite pelo risco, então as pessoas saem dos ativos de risco e vão buscar refúgio mesmo em títulos de renda fixa, por exemplo, algo mais tranquilo do que um ativo que tenha risco, e aí isso faz com que esse apetite diminua, as bolsas cedem. E o Japão estava nesse momento na semana passada. Mesmo quando as bolsas asiáticas estavam indo para o terreno positivo, o Japão não acompanhava e ficava negativo por essa pressão vinda dos juros. E agora eles conseguiram não só subir, mas também recuperar muito desse fôlego que foi perdido na semana passada. Então o Japão aí liderando não só no skate feminino, mas também nas bolsas asiáticas hoje, André. Vamos agora para o nosso Brasilzão aí, Débora, que a gente tem os dados aí do Boletim Focus, né, do relatório Focus. Vamos saber o que o mercado aí está achando da economia brasileira. Não teve um bom fim de semana no mercado, acho que ele não gostou muito aí do desempenho aí dos nossos atletas olímpicos, porque aí ele deu mais uma azedadinha, né? O mercado está bem azedo nas últimas semanas e continuou com a mesma perspectiva, com a mesma justificativa, né? Basicamente é o seguinte, você tem então uma taxa de juros, uma taxa de câmbio mais elevada, o que deve aumentar as pressões inflacionárias. Agora também está colocando uma pitadinha também de a economia está mais aquecida do que era esperado, então está mais aquecida do que deveria. Isso aí também aumenta pressões inflacionárias, então a gente vai ter uma inflação mais elevada do que esperada anteriormente. Isso aí justifica a política monetária aí do Copom, né? É aquela coisa, é aquela história que faz tanto, que se fala tanto, né? Como se fosse uma profecia autorrealizável. Então, com essa escalada, inclusive, da taxa de câmbio nesse momento, realmente você abaixar a Selic agora seria uma loucura, porque aí você ia ter mais um elemento que poderia aumentar a taxa de câmbio, gerar novas pressões inflacionárias e tudo mais. Então, foi-se a narrativa junto com esses ataques especulativos, né? Saiu uma pesquisa, acho que essa manhã também, que eu estava ouvindo no rádio, não sei de quem que é, acho não, do órgão fiscal independente, né? Aquele IRI, né? IFE, né? Instituto Fiscal Independente aí do Senado brasileiro, né? Que fala que a movimentação de câmbio tem 90% a ver com medo de risco fiscal, né? Então, vamos traduzir ataque especulativo, né? Então, o mercado conseguiu esse cenário, né? Justamente aí com esses aumentos de câmbio e agora realmente fica inviável você aumentar essa taxa de juros nesse primeiro momento, nesse próximo momento. Vamos mostrar aqui como que está a perspectiva para a economia esse ano, segundo o relatório Focus, né? Aumentou de novo a perspectiva para a inflação, estava em 4 pontos, teve em 4 há 2 semanas atrás, foi para 4,5, agora 4,10, e para 2025 também aumenta, cada vez mais próximo dos 4%. O PIB deve aumentar, então faz parte do hall de justificativas também, né? Um PIB maior do que a capacidade que o Brasil aguentaria, né? Então eles já estão começando a falar que é crescimento não sustentável. E
isso aí vai gerar inflação na visão deles aí, e para o próximo ano a mesma coisa. O taxa de câmbio para esse ano ficou estável, continuou em 5,30, né? Mas para o próximo ano também aumentou em 5,25, então com isso você não tem capacidade aí para mudar nada na Selic. E agora realmente não tem mesmo, né? Porque criou-se tal situação aí que fica inviável você quebrar a taxa Selic, né? Exatamente, né? Uma coisa vai alimentando a outra e agora tá difícil mesmo, porque se a gente baixa a taxa Selic, vai sair mais recurso do Brasil e isso pode, inclusive, pressionar o câmbio, que já está muito pressionado. E aqui a gente tem que pensar, né, nessa análise, quando a gente olha câmbio subindo ano que vem, inflação subindo ano que vem, a gente tem também previsão de inflação em alta nesse ano, né? Então 4,10 subiu um pouquinho em relação à semana passada, mas sobretudo nesses indicadores que vem no ano que vem, que é quando troca ali a presidência do Banco Central. Então a gente tem que ver que tipo de recado o mercado está querendo dar. E um dos recados que o mercado está passando aqui é que tem uma certa desconfiança, não só no cumprimento da meta fiscal, que isso o mercado não para de falar, voltou a falar em risco fiscal, toda essa desconfiança, quer detalhamento de cortes aí, de gastos, esse detalhamento deve sair amanhã, mas o mercado está pressionando muito em relação a isso e pressionando via curva de juros, e a gente vai falar isso daqui a pouquinho na abertura, está fazendo isso via curva de juros futuros. Então ali ele pega os juros futuros, começa a pressionar, começa a jogar para cima, isso faz com que a curva ela abra. Então esse é um primeiro ponto. O outro recado que o mercado está querendo dar é em relação realmente à sucessão no Banco Central. Então, aumentando uma perspectiva de inflação e de câmbio, ele está falando que pode ser que não tenha a parte da responsabilidade fiscal, e isso vai assustar o câmbio, né? Vai causar um choque ali, fazer com que o câmbio suba e que não vai ter ali uma condução de política monetária adequada para manter a inflação sob um controle que ele gostaria que tivesse. Então aqui a gente vê esse mercado pressionando por meio de relatório Focus, por meio de negociação de juros futuros, e aí eu pego isso para puxar o gancho da nossa próxima notícia, que foi justamente o pronunciamento do presidente Lula ontem. A gente vai trazer um trechinho para vocês, justamente que ele fala aí de responsabilidade fiscal. Então a gente vê esse aceno também, um recado para o mercado financeiro do Lula. Eu acho que é uma mistura, é um misto de aceno com recado, mais uma vez aí falando sobre a responsabilidade fiscal. Então a gente vai passar esse trechinho e a gente comenta em seguida com vocês. Queremos um Brasil que cresça para todas as famílias brasileiras. Não abrirei mão da responsabilidade fiscal. Entre as muitas lições de vida que recebi de minha mãe, Dona Lindu, aprendi a não gastar mais do que ganho. É esta responsabilidade que está nos permitindo ajudar a população do Rio Grande do Sul com recursos federais. Aprovamos uma reforma tributária que vai descomplicar a economia e reduzir o preço dos alimentos e produtos essenciais, inclusive a carne. Depois de anos de estagnação, a indústria brasileira está voltando a ser o motor do desenvolvimento. Bom, eu queria dividir esse pronunciamento do Lula em duas partes para a gente pensar aqui, tá? O primeiro é que ele fala realmente da responsabilidade fiscal. E quando ele fala de responsabilidade fiscal, dificilmente ele está falando com os brasileiros que estão em casa, brasileiros. Aqui é recado mesmo para o mercado financeiro, porque todo o pronunciamento agora que o presidente Lula faz, ou qualquer fala que ele vai aí a público conduzir, ele fala da responsabilidade fiscal, fala que vai respeitar as contas, como se ele tivesse que ficar reforçando isso o tempo todo para o mercado. E nunca é suficiente, eu sempre falo isso, nunca é suficiente, o mercado sempre vai querer mais e mais dessa responsabilidade fiscal, do corte de gastos. Então, o mercado está fazendo uma pressão em relação a isso e o presidente Lula respondeu aí o mercado que vai continuar fazendo toda a condução de política que ele está fazendo, política, né, econômica, junto ao Ministério da Fazenda, tudo, respeitando a responsabilidade fiscal. Então, ele não vai ali ter um desequilíbrio das contas públicas. Essa é a primeira parte do recado. A segunda parte do recado eu vou ser um pouquinho crítica. E não me odeiem por isso. Tá? O presidente ele faz aquela comparação que ela já é muito enraizada na cabeça das pessoas, inclusive, né, de uma forma até conduzida pela mídia hegemônica. A gente vê esse tipo de fala aparecendo na mídia hegemônica e no popular mesmo, quando a gente fala de economia para as pessoas, normalmente tem essa colocação. E é uma colocação que eu não gosto por dois motivos. É uma colocação que fala que você teve ali ele faz referência à mãe dele e ele fala que ele aprendeu a não gastar mais do que ele ganha.
Essa analogia da economia de um país com a analogia de uma casa, ela já é uma coisa muito antiga, muito ultrapassada e algo que ainda é muito reproduzido. Isso causa um entendimento errado da economia e de como funciona a economia do país, porque a economia de um país não funciona como a de uma casa. A gente não tem as mesmas questões de contas numa casa com uma questão de contas de um país. O país arrecada, o país quando gasta aumenta a arrecadação, então tem uma série de fatores que eu sou muito crítica em relação a isso. O segundo ponto, aí não a fala do Lula diretamente, mas só para a gente pensar, o quão atrasado, né, é esse pensamento em relação à casa, a dona de casa, a conta do país tem que ser como uma conta da casa, que você não pode gastar mais do que ganha, porque no fim é isso, e normalmente se coloca a dona de casa ali. E aí a gente vê o quão atrasado esse pensamento é. Né, de comparar uma coisa a outra quando não tem nada a ver, tanto que coloca a mulher ali como dona de casa sempre na referência, ou é a dona de casa, ou é a mãe, ou é alguém de referência feminina na sua casa, como se ela fosse a responsável pelo lar, aquela coisa da imagem da dona de casa, e eu acho que isso só mostra o quão retrógrado é esse pensamento em relação às contas públicas serem iguais as contas de uma casa. E aí eu sempre acho esse posicionamento um pouquinho, não do presidente, não é isso que eu estou falando, mas esse posicionamento de comparar e pôr a dona de casa na centralidade ali, um pouquinho machista, mas aí sou eu sendo um pouco chata também. Não, mas não é questão de chatice não, né? Até porque, além de ser uma fase misógina, a gente tem que lembrar disso aí. Toda vez que eu ouço essa comparação aí, dá vontade sim de assim, tomar um murro na cara aí, porque todo macroeconomista ouvindo isso aí dói muito, porque existe uma coisa chamada multiplicador, ou seja, quando o governo gasta, parte desse gasto volta para ele. Então não é tão fácil assim você pensar que existe receita e despesas, daí tem que ficar igualzinho, governos podem ter déficit. Aliás, você mesmo em casa tem déficit, você quando usa o cartão de crédito você está devendo, então até você opera a economia da sua casa em déficit muitas vezes, né? Então o governo também às vezes opera, todo o governo do mundo opera com algum nível de déficit, então é muito complicado. Só que assim, essa é a visão liberal econômica e essa é a visão que o mercado financeiro gosta de vender. E é muito mais fácil você entender que a economia deve funcionar que nem um lar, ou seja, que você só pode gastar aquilo que você ganha, do que entender como que funciona a economia de verdade, que é muito mais complexo, mas o discurso mais fácil sempre acaba vencendo, a gente sabe como que é, né? Infelizmente a gente tem esse discurso aí reinando, mas a gente está aqui para tentar tirar da sua cabeça que isso aí não é verdade, tá bom, gente? Vamos falar então, já que tá falando de contas públicas, Dona Milu, Dona Lindu, né? Vamos falar aí sobre como que estão as contas públicas brasileiras. A gente tem um déficit de 68 bilhões no primeiro semestre, muito puxado pelos 2 últimos meses. A gente montou aqui um gráfico para vocês verem aí como que caminhou esse déficit aí no acumulado em 12 meses. A gente vê aí que a gente pega um déficit muito grande já do final do ano passado. Isso aí justamente foi o pagamento dos precatórios. Então você tem aí que o déficit está mais ou menos no mesmo patamar, a gente conseguiu reduzir um pouco mais o déficit, mesmo com o déficit apresentado nesse mês. A gente tem um déficit de 40 bilhões no mês de julho, né, do mês de junho, mas a gente tinha tido um déficit de 49 bilhões no último mês de junho, então melhoramos um pouquinho. E também a gente tem um aumento nesses últimos 2 meses que explicam também o déficit mensal, que você teve muitos pagamentos de benefícios sociais, né, BPC, 13º de aposentados e tudo mais, ocorrem aí nesse período desses 2 meses. Então é óbvio que esses 2 meses você tem um aumento aí no déficit público, né? Quando você chegar em dezembro, quando a conta dos precatórios não estiver lá, esse negócio vai ficar bem menor. Provavelmente vai ter um segundo semestre que vai ter convergência para a meta fiscal. O que isso vai mudar na sua vida? Se tiver corte, pode mudar, né? Porque aí você o corte pode acontecer na educação, na saúde, no seu postinho, na escola da sua filha. Então, aí é o problema. Mas se o déficit não acontecer um pouco maior e não tiver corte, sabe o que isso vai mudar para você? Nada. Não vai gerar inflação, que nem eles estão falando. Não é isso que gera inflação. A gente já explicou para vocês o que gera inflação. Então, gente, vamos dizer assim, informação protocolar, tá? Porque isso aí, para mim, não muda muita coisa. Muda o dólar? Varia o dólar, mas é porque o mercado é chato. Mas
nada demais aí. Débora, vamos falar então agora aí do que estão esperando aí para a Bolsa essa semana? Vamos ver o termômetro da Bolsa, porque a gente tem a divulgação do relatório Focus na segunda-feira e a gente tem também o termômetro da Bolsa, que aí são perspectivas do mercado financeiro para a Bolsa, né, para o nosso principal índice aqui, que é o Ibovespa. Então, se o Ibovespa no acumulado da semana, no fechamento da semana, ele vai ficar no positivo, se ele vai ficar no negativo. Então, vamos ver o que o mercado está esperando para essa semana. A expectativa está bem dividida aqui. Entre a alta e a queda, a gente tem o mesmo percentual, então praticamente o mesmo número aí de agentes do mercado responderam que esperam alta e queda. 28,57% espera alta e 28,57% espera queda. Então, a gente tem essa parte que ficou dividida aí na semana passada, acabou indo para as duas pontas. A estabilidade, ela está com a maior probabilidade ou com a maior projeção, de 42,86. Então, o que o mercado espera? Essa semana, ela tem várias decisões de política monetária. Então, tem decisão de juros no Japão, tem decisão de juros no Reino Unido, tem decisão de juros nos Estados Unidos, que é o que mais mexe aí conosco, né, se a gente for pensar aqui Brasil, e tem também decisão de juros aqui no Brasil. Então, o mercado está esperando que, frente a todas essas decisões de política monetária e a instabilidade que isso pode causar, o mercado vai ficar mais esperando do que se posicionando. Então, ele vai se posicionar o menos possível, porque se vier um revés de um pronunciamento depois do Copom ou do próprio FONC, né, que é a reunião de política monetária lá dos Estados Unidos, o mercado vai mais esperar até quarta-feira do que ter grandes movimentos. Então, no final da semana, a gente vai acabar andando de lado. Essa é a projeção do mercado. Para a semana passada, a gente tinha bem dividido mesmo o termômetro, então 50% esperava alta, estabilidade, 50% esperava queda, ninguém esperava alta e dessa vez o mercado acertou um pouco mais nas projeções. A gente quase chegou a zerar as perdas e ficar bem perto da estabilidade, até porque 0,10 em uma semana, como a semana passada, que teve muita instabilidade aqui na nossa bolsa, a gente caiu com muita força, depois recuperou com bastante fôlego. O 0,10 ainda para mim é mais estabilidade do que queda, tá? Porque a gente estava com uma queda muito maior, a gente quase zerou mesmo, mas ficou ainda no terreno negativo no acumulado da semana com 0,10 de queda. Isso porque na sexta-feira foi divulgado o índice de gastos com consumo e isso acabou trazendo um fôlego, como eu falei, não só para as bolsas asiáticas, mas para as bolsas num geral na sexta. Então, Nova York subiu muito, aqui também subiu bastante, porque todos os movimentos de juros foram para o negativo. E eu vou explicar isso daqui a pouquinho melhor quando a gente for falar do giro de mercado. Já explica agora então, vamos lá para o giro de mercado então, porque vamos ver como que está a bolsa aí no giro de mercado. Está caindo, né? Oh, meu Deus, o pessoal gosta realmente dessa questão de risco fiscal, né? Fala aí, por que o fantasma do risco fiscal está atrapalhando a nossa bolsa, Débora? Bom, vamos lá, eu vou pegar uma linha aqui para explicar isso para vocês. DI Futuro 2032. Vocês estão vendo aí que DI Futuro, tá? Só para estar todo mundo aqui na mesma página, a expectativa para os juros futuros. Então, quanto eu acho que vai estar os juros futuros lá em janeiro de 2032? O mercado acha que os juros vão estar em 12,18%, com uma alta de 0,16 aí. O que isso quer dizer para a gente, traduzindo aí para a nossa língua, né? Por que o mercado está subindo tanto a expectativa para os juros futuros? Justamente por todas essas questões fiscais que a gente está falando. O mercado está olhando com uma lupa, com uma lente de aumento a questão fiscal, eles querem o detalhamento do corte de gastos, eles querem saber de onde vai sair esse corte de gastos. Está falando em corte de gastos, né? Pressionando, na verdade, para corte de gastos no social, que é onde eles mais gostam que corte gastos mesmo. Então, o mercado, quando fala de corte de gastos, a gente pode até ligar uma tecla SAP, porque provavelmente ele não está falando de desoneração, ele não está falando de taxação, por exemplo, que poderia melhorar a arrecadação de grandes fortunas. Ele não está falando nada disso. Quando ele está falando de corte de gastos e desequilíbrio fiscal, ele está falando normalmente da ponta mais fraca, que são os programas sociais, inclusive pressionando. Aí eu vi uma matéria, eu vou ver se eu trago amanhã para vocês, eu acabei de ver, uma matéria do Estadão falando do impacto do BPC, né, que é o benefício de prestação continuada, né, que quanto isso impactaria nas contas, inclusive, do ano que vem. Então, assim, porque foi algo que pesou, né? Então eles já estão pensando, e se cortasse aí? Então, quando esse mercado está falando disso, gente, tecla SAP, normalmente estão falando dos programas sociais. E como ele quer muito esse detalhamento, saíram todas essas estatísticas fiscais e as estatísticas que o Banco Central soltou hoje acabaram ficando um pouquinho acima do esperado.
o mercado já ficou ali em pânico, né? Então já ficou ali pensando que vai descumprir o déficit, isso vai fazer com que a gente precise subir a taxa de juros, porque o nosso risco país vai aumentar. Essa é a historinha sempre que é contada. Então isso reflete nos juros futuros, não só 2032 como outros vértices. Vértices são os vencimentos, então 2031, 2028, os outros meses, isso que a gente chama de vencimento, também a gente pode chamar de vértice. E os juros futuros sobem no momento que lá nos Estados Unidos as treasuries caem. As treasuries a gente pode ler da mesma forma, são as expectativas de juros para um vencimento, aqui 10 anos. É muito parecido, as treasuries de 10 anos são muito parecidas com o nosso título pré-fixado. Se elas estão subindo é porque o mercado está esperando que tenha ali uma alta nos juros para aquele vencimento. Se elas estão caindo, arrefecendo, é porque se espera que elas vão estar num patamar menor naquele momento, naquele período. E agora a gente tem queda de 0,48 nas treasuries, ainda refletindo o movimento do índice de gastos com consumo da sexta-feira. Só que a gente vê que esse fôlego de queda aí de 0,48 não está atingindo a nossa bolsa, né, os nossos juros, porque eles continuam em alta nessa manhã. Então a gente vê que é realmente um fator doméstico que o mercado está se apegando, e o fator doméstico é o fiscal mesmo. Não adianta falar que vai cumprir, não adianta ir no pronunciamento e falar que vai ter responsabilidade, não adianta o Haddad falar que vai cortar gasto, porque nada disso está agradando o mercado até o momento. A nossa bolsa cai por isso, então cai já com esse peso, né, do aumento dos juros futuros, mas também cai por commodities. O petróleo Brent está no terreno positivo hoje, mas o minério de ferro caiu em Dalian na China, e sexta-feira a gente teve balanço da Uzi Minas, veio bem abaixo do esperado, teve um prejuízo 5 vezes maior do que o projetado, então isso trouxe ali também um olhar um pouco mais de perto para o setor de mineração e siderurgia, que acaba também tendo um peso grande na nossa bolsa. Então hoje a nossa bolsa não acompanha o fôlego de Nova York, que está em positivo, mas o dólar, apesar de tudo isso, apesar da bolsa estar em queda, das commodities não darem suporte e do DI futuro estar em alta, o dólar cai hoje, que é um movimento que a gente não vê normalmente e que não tem visto, principalmente com essa pressão vinda do fiscal. O dólar cai porque ele não está conseguindo sustentar alta frente aí o real não está conseguindo, ou o dólar não está conseguindo sustentar alta frente ao real, ou o real não está se valorizando frente ao dólar justamente por conta da queda dos títulos de rendimento. Quando caem os títulos de rendimento lá nos Estados Unidos, sai dinheiro dos Estados Unidos e esse recurso normalmente vem buscar ganho nos mercados emergentes. Dinheiro especulativo que entra aqui, mas faz com que o dólar caia. Então a gente hoje não tem o dólar avançando como nos outros dias, justamente aí acompanhando o movimento das treasuries, o que não está dando suporte para a nossa bolsa, justamente por causa do DI futuro. Débora, além da Olimpíada ontem, que foi um sucesso, a gente teve a aula do Empreendedor Mestre, aí do 2.0, inaugurando a segunda turma do Empreendedor Mestre, né? Hackeando o sistema que confirmou-se, né? A aula mais subversiva de Eduardo Moreira sobre os negócios, né? Milhares de pessoas aqui no Brasil se reuniram para mostrar como é possível se empreender sem abrir mão de valores e pensar como construir um negócio de sucesso com base no esforço diário e não nessas fórmulas mágicas desses coaches aí de fim de semana que vocês veem toda hora, né? E teve um monte de pedido aí para reprisar a aula, então a gente decidiu fazer uma coisa diferente, né? Então, para deixar assim as coisas de uma maneira mais organizada, a gente vai abrir aqui um link especial para vocês verem, porque a gente vai reprisar uma única vez na quarta-feira às 8 horas da noite. Então vai ser o replay especial aí, você clica aqui no link iclmercado.com.br e você vai garantir a sua participação aí nesse evento que é online e gratuito. Gente, se você não viu aí, veja que valeu muito a pena essa aula aí, valeu muito a pena. Então, ó, já clica aqui no link e garanta aí a sua vaga para esse replay especial. E agora, na sequência, tem rolê ICL, então, rolezeiros, não fiquem ansiosos. Vai começar o rolê aí na sequência do nosso programa. Amanhã a gente vem e a gente vai trazer um pouco mais aí de detalhes sobre a fala do presidente Lula. Vamos trazer as expectativas para a Super Quarta. E agora vocês ficam com o Guga Noblar e com o William De Luca no rolê ICL. Até amanhã e um beijão. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Fala, turma! A nossa aula sobre empreendedorismo e negócios no domingo foi um sucesso estrondoso, né? E as pessoas puderam finalmente ter uma aula sobre empreendedorismo e negócios com ciência, com conceitos práticos, com regras para elas poderem aplicar na empresa delas a partir dali.
E isso, eu já estou recebendo mensagem de pessoas que já estão notando diferença. E a gente está falando do negócio que acabou de acontecer. Foi realmente maravilhoso. Muita gente está pedindo para a gente poder passar de novo essa aula. Elas queriam assistir, precisam dessa aula. Então a gente vai ter uma sessão fechada para quem quiser assistir essa aula na quarta-feira, dia 31, às 8 horas da noite. Para você se inscrever nessa sessão fechada, que não vai estar aberta nos meus canais, eu vou estar lá e vou também dizer as novidades para quem quiser continuar nesse programa de formação, que são novidades incríveis, e por causa disso milhares de pessoas no domingo entraram para fazer o programa de formação. Eu vou dar as mesmas condições para vocês, mas assiste essa aula, vocês vão ficar encantados. Quarta-feira, 8 horas da noite, fechada só para quem se inscrever gratuitamente aqui. Um abraço.